Imagine a situação. O seu chefe manda uma mensagem curta. Passa no meu escritório depois do almoço. E só. O seu mundo desaba. Centenas de cenários catastróficos passam pela sua cabeça. Vou ser despedido? Cometi algum erro grave? O que é que eu fiz de errado? O almoço não desce, o coração dispara, e o seu humor vai a zero. Aí, você entra na sala, e o seu chefe só queria pedir uma ajuda com uma apresentação. Soa familiar? E se eu te disser que o problema não estava na mensagem do chefe, mas sim na história que você criou na sua própria cabeça? E se houvesse uma maneira de controlar as suas reações a qualquer evento? Hoje, vamos revelar o segredo que foi descoberto pelo antigo filósofo e ex-escravo, Epicteto. Uma frase simples que pode mudar para sempre a forma como você enxerga o mundo e te dar uma verdadeira paz de espírito. Prepare-se, porque depois deste vídeo, a sua mente deixará de ser a sua inimiga. Antes de mergulharmos na essência, vamos fazer uma viagem rápida até a Roma antiga. Quase 2000 anos atrás, vivia lá um homem chamado Epicteto. A história dele é, por si só, uma lição de resiliência. Nascido escravo, ele suportou privações e crueldade desde a infância. Certa vez, o seu mestre, num acesso de raiva, quebrou a sua perna, e Epicteto ficou coxo para o resto da vida. Mas mesmo na escravidão, ele descobriu algo que ninguém podia tirar: a liberdade da sua mente. Quando foi libertado, tornou-se um dos maiores filósofos estoicos, ao lado do imperador Marco Aurélio e do dramaturgo Sêneca. O seu ensinamento não era uma teoria complicada, era um sistema prático para sobreviver e prosperar num mundo cruel. E no coração desse sistema, havia uma ideia genial e simples que vamos explorar agora. E aqui está, a frase que é o próprio coração do estoicismo. Não são os acontecimentos que perturbam as pessoas, mas sim os seus julgamentos sobre os acontecimentos. Vamos destrinchá-la. Imagine que um evento é apenas um fato. Por exemplo, está chovendo. Isso não é bom nem mal. É simplesmente água a cair do céu. Mas é aqui que a nossa mente, o nosso juiz interno, entra em ação e começa a emitir veredictos. Uma pessoa pensa: excelente, chuva, o ar vai ficar fresco e as minhas plantas vão adorar. Essa pessoa sente alegria. Outra pensa: que pesadelo, chuva. Os meus planos para o piquenique foram arruinados, e agora vou ter de ficar em casa na maior tristeza. Essa pessoa sente frustração e tristeza. Repare, o evento é o mesmo, a chuva. Mas as reações emocionais são diametralmente opostas. Por quê? Porque elas não são causadas pela chuva, mas sim pelos julgamentos, pelas avaliações que cada um deu a esse fato neutro. Este é o primeiro passo para a liberdade. Entender que, entre o evento e a sua emoção, há um espaço, um intervalo. E é nesse intervalo que se encontra a sua superpotência, o poder de escolher o julgamento. Vamos nos aprofundar no conceito de julgamento. O que é isso, afinal? No contexto do estoicismo, o julgamento não é apenas um pensamento simples. É a história que contamos a nós mesmos sobre um evento. É o rótulo que aplicamos. É a nossa interpretação. O evento em si é uma tela em branco. O julgamento são as tintas que usamos para pintá-la. Por exemplo, um amigo não respondeu à sua mensagem. Isso é um fato. Mas você pode traçar um cenário. Ele está me ignorando. Não sou importante para ele. Nossa amizade acabou. Essa visão irá gerar mágoa e ansiedade. Ou você pode traçar um cenário diferente. Provavelmente, ele está ocupado ou ainda não viu a mensagem. Responderá assim que puder. Essa perspectiva, por outro lado, preservará a sua tranquilidade. Julgamentos são, na verdade, hábitos mentais. Aplicamos os rótulos de bom e ruim de forma tão rápida e automática que sequer notamos esse processo. Os estoicos nos convidam a desacelerar e observar conscientemente esses rótulos, antes que eles adiram à nossa realidade e passem a controlar as nossas emoções. Afinal, de onde surge o nosso sofrimento?
Epicteto argumenta que ele nasce da nossa luta vã contra a realidade. Nós sofremos quando exigimos que o mundo corresponda perfeitamente às nossas expectativas. Quando ralhamos com a chuva para que ela cesse, não só fazemos figura de parvos, mas também nos magoamos profundamente. Sofremos quando ficamos irritados com o trânsito, como se a nossa raiva pudesse fazer os carros andarem mais rápido. Queremos que o mundo seja diferente, mas ele é o que é. Este choque dos nossos desejos com a realidade imutável é a verdadeira fonte de frustração, raiva e desapontamento. O estoico não tenta mudar o mundo pela força da sua vontade. Ele percebe que isso é impossível. Em vez disso, ele muda a única coisa que está sob o seu controle: os seus julgamentos. Ele não diz: esta chuva é horrível, não devia estar a cair. Ele diz: está a chover. Como posso aproveitar este tempo da melhor maneira? É nesta mudança que reside a transição de um sofredor que luta contra moinhos de vento para um sábio mestre da sua própria vida. Vamos analisar um exemplo clássico que todo morador de uma metrópole enfrenta: o engarrafamento. Você está no carro, atrasado para uma reunião importante. A fila de veículos à sua frente não se move. Isso é o evento, um fato absolutamente neutro. Agora, vejamos o julgamento. O primeiro, o automático. Isto é uma catástrofe. Vou me atrasar. O chefe vai me matar. Meu dia está estragado. Eu odeio esta cidade. Que emoções isso provoca? Raiva, estresse, impotência. Seu pulso acelera. Você começa a buzinar, a xingar. Seu corpo e sua mente estão em guerra contra a realidade. E agora, vamos tentar outro julgamento. Sim, estou preso no trânsito. É um fato. Não posso mudar isso. Vou mandar uma mensagem avisando o atraso. Enquanto isso, ganhei um tempo não planejado. Posso ouvir um podcast interessante, terminar um audiolivro ou simplesmente respirar fundo e relaxar. Consegue sentir a diferença? O engarrafamento não sumiu, mas o seu estado interno mudou drasticamente. Você saiu do modo vítima e entrou no modo de controle sobre o que está realmente sob o seu domínio. A sua percepção, essa ideia de mudar a forma como julgamos, revela o poder impressionante da perspectiva. Basicamente, nós nos tornamos os arquitetos das nossas próprias emoções. Se a maneira como interpretamos um evento nos faz infelizes, nós podemos reconstruí-la. Perdeu o emprego? O primeiro julgamento é: este é o fim. Sou um fracasso. Nunca vou encontrar nada melhor. O resultado é desespero e apatia. O segundo julgamento é: isto é uma reviravolta inesperada. Sim, está difícil agora, mas é uma chance de encontrar um trabalho que eu realmente ame, ou até mesmo abrir meu próprio negócio. O resultado é esperança e motivação. Isso não significa que você precise se enganar e fingir que tudo está ótimo quando não está. Significa que você deve procurar uma interpretação construtiva e que seja útil para você. Pergunte a si mesmo: de que outra forma eu posso ver esta situação? Que lição eu posso tirar disso? Que oportunidade está escondida aqui? Muitas vezes, só de fazer estas perguntas, já afrouxamos o domínio do julgamento negativo e abrimos a porta para emoções mais saudáveis e produtivas. É essa a verdadeira alquimia mental, que transforma o chumbo das dificuldades no ouro da sabedoria. No cerne de todo este sistema está um princípio fundamental do estoicismo, que Epicteto batizou de dicotomia do controle. É simples, como tudo o que é genial. Tudo no mundo se divide em duas categorias: o que está ao nosso alcance e o que não está. Em nosso poder estão nossos pensamentos, nossos julgamentos, nossos desejos e nossas ações, ou seja, todo o nosso mundo interior. Fora do nosso controle está praticamente todo o resto: o clima, a economia, o passado, outras pessoas, as opiniões delas, a nossa saúde e até mesmo a nossa própria vida. Segundo os estoicos, a felicidade e a tranquilidade chegam quando paramos de desperdiçar energia tentando controlar a segunda categoria e nos concentramos totalmente na primeira.
Ficar bravo com o clima é uma loucura. Preocupar-se com o que os outros pensam é inútil. Arrepender-se do passado é improdutivo. Tudo isso são tentativas de controlar o incontrolável. A única coisa que você pode controlar, 100%, é a maneira como você escolhe encarar ou pensar sobre tudo isso. E isto, nas palavras de Epicteto, é a única coisa que realmente importa. Vamos aplicar a dicotomia do controle a um tema tão sensível quanto a crítica. Alguém diz algo ofensivo ou escreve um comentário maldoso na internet. Esse é um evento. Ele está fora do seu controle. Você não pode obrigar outra pessoa a pensar ou falar diferente sobre você. Aqui é onde entra o seu julgamento. Opção 1. Como ele se atreve? Isso é injusto. Eu devo ser uma pessoa horrível para que falem assim de mim. Este julgamento destrói completamente a sua tranquilidade, pois você vincula o seu bem-estar a algo que não está sob seu domínio, a opinião alheia. Agora, a alternativa estoica. Julgamento 2. Esta pessoa expressou a sua opinião. A opinião dela está sob o controle dela, não no meu. Essa crítica contém alguma verdade da qual eu possa tirar uma lição? Se sim, obrigado pelo conselho grátis. Se não, isso é apenas barulho. É o problema dela, não o meu. Um julgamento assim coloca um escudo impenetrável entre o mundo externo e a sua paz interior. Você reconhece que as palavras existem, mas se recusa a dar-lhes poder sobre si. Isso não significa ser insensível, significa ser invulnerável. Os estoicos eram realistas. Eles não viam o mundo através de lentes cor-de-rosa. Pelo contrário, eles praticavam algo que pode ser chamado de premeditação dos males, ou visualização negativa. Isso soa sombrio, mas na verdade é uma ferramenta poderosíssima para treinar o nosso julgamento. A ideia é pensar com antecedência no que pode dar errado. Não para entrar em pânico ou ficar ansioso, mas sim para preparar as suas reações. Ao ir para o aeroporto, imagine por um minuto que o seu voo será atrasado. Ao ir para uma entrevista de emprego, imagine que será rejeitado. Para quê? Para que, se isso acontecer, o seu primeiro pensamento não seja "Oh, não, que desastre", mas sim, eu considerei essa possibilidade. É chato, mas não é o fim do mundo. O que farei a seguir? Quando você se prepara antecipadamente para as dificuldades, elas perdem o seu poder de choque. É como se estivesse a tomar uma vacina contra a frustração. Você não espera pelo pior, mas está preparado para ele. E isso lhe dá uma enorme vantagem, porque a maioria das pessoas desmorona ao enfrentar um problema inesperado, enquanto você o encontra com uma mente preparada e calma. Epicteto também dedicou muita atenção ao papel dos nossos desejos e aversões. Ele ensinava que nos tornamos escravos das coisas quando as desejamos de forma excessiva ou tememos demais a sua perda. Se a sua felicidade depende de conseguir aquela nova promoção, você delegou o controle da sua alegria ao seu chefe. Se você tem um medo irracional de adoecer, você já está sofrendo dessa doença, mesmo estando perfeitamente saudável. O problema não reside nas próprias coisas, mas sim no apego que desenvolvemos por elas. A solução estoica: modere seus desejos por aquilo que está fora do seu controle e direcione suas aversões apenas para o que está sob a sua alçada. Nossos próprios vícios, a preguiça ou a covardia. Não deseje que os eventos ocorram do jeito que você quer. Deseje que eles ocorram do jeito que, de fato, acontecem. Isso pode soar como uma atitude passiva, mas, na verdade, é a forma mais elevada de proatividade. Você não está lutando contra a correnteza do rio, mas sim manejando habilmente o seu barco dentro desse fluxo, independentemente da sua força ou direção. O renomado psicólogo Viktor Frankl, que sobreviveu aos horrores dos campos de concentração, escreveu: existe um espaço entre o estímulo e a reação. Nesse espaço reside a nossa liberdade, o poder de escolher a nossa resposta. Essa ideia é um puro eco do ensinamento de Epicteto. Normalmente, agimos no modo automático. O estímulo: alguém nos fecha no trânsito.
A reação: raiva, gritos. O estímulo: uma notícia ruim. A reação: desespero. Não percebemos essa lacuna, esse espaço fundamental para a escolha. A tarefa do estoico praticante é expandir essa lacuna. Quando algo acontece, precisamos apertar a pausa mental, fazer uma respiração profunda, e antes de fazer um julgamento e reagir, perguntar a si mesmo: o que está no meu controle aqui e o que não está? Que tipo de julgamento será o mais benéfico para mim? Este breve momento de consciência é a passagem da reação animal para a resposta humana consciente. Cada vez que você aciona essa pausa com sucesso, você se torna mais livre e menos dependente de gatilhos externos. Você deixa de ser um fantoche das circunstâncias e se torna o mestre da sua própria mente. As palavras que usamos para descrever acontecimentos são de imensa importância, pois elas moldam diretamente os nossos julgamentos. Compare duas frases. A primeira: isto é uma catástrofe absoluta, a minha vida acabou. A segunda: encontrei uma dificuldade séria e preciso desenvolver um plano de ação. Ambas podem descrever a mesma situação, como, por exemplo, uma demissão. Mas a primeira frase é uma sentença. Ela paralisa e tira a esperança. A segunda, no entanto, é um desafio. Ela mobiliza e orienta a busca por uma solução. Os estoicos apelavam à precisão e à objetividade na linguagem. Em vez de dizer: eu tive um dia horrível, tente dizer: hoje ocorreram acontecimentos que considerei desagradáveis. Isto pode parecer um pormenor, mas não é. Ao remover da sua fala as avaliações catastróficas e emocionais, você treina o seu cérebro para ver as coisas como elas realmente são, sem camadas dramáticas. Você para de deitar lenha na fogueira das suas emoções negativas e começa a ver os fatos com os quais pode trabalhar, em vez de tragédias das quais você só pode sofrer. Vamos desmistificar um mito bastante popular. Muita gente pensa que o estoicismo é a doutrina de como se tornar um robô sem emoções, suprimir todos os sentimentos e andar com a cara fechada. Isso está fundamentalmente errado. Epicteto e outros estoicos nunca incentivaram o fim das emoções. O que eles propunham era nos livrarmos das emoções destrutivas e irracionais, como a raiva descontrolada, o medo paralisante e a inveja avassaladora. De onde vêm essas emoções? Exatamente, de julgamentos falsos. Um estoico sente alegria, amor e compaixão. No entanto, seu objetivo é atingir o estado que eles chamavam de apatheia, que é incorretamente traduzido como apatia. A tradução correta é serenidade ou imperturbabilidade. É um estado onde a sua paz interior não depende das tempestades externas. Você não está suprimindo seus sentimentos. Você apenas impede que julgamentos falsos criem um furacão, onde deveria haver apenas uma brisa suave. A meta do estoico não é o vazio, mas sim uma mente clara e tranquila, capaz de reagir de forma adequada à realidade. Uma das ferramentas práticas mais poderosas do estoicismo é o exercício da descrição objetiva. Sempre que algo lhe causar uma forte reação emocional, tente descrevê-lo da mesma forma que o faria um observador científico, totalmente imparcial. Livre-se de todas as palavras de julgamento, de todos os adjetivos e de todas as suas interpretações. Por exemplo, em vez de pensar: meu colega desprezível roubou minha ideia genial e a apresentou ao chefe como se fosse dele, só para me sabotar. Tente formular assim: durante a reunião, meu colega apresentou uma ideia semelhante à que eu havia expressado anteriormente. O chefe elogiou essa ideia. Sinta a diferença. A primeira formulação está carregada de veneno, ressentimento e suposições sobre as motivações de outra pessoa, motivações que você não tem como saber. A segunda é apenas uma constatação dos fatos. Quando você olha para os fatos crus, a intensidade emocional diminui. A situação deixa de parecer o fim do mundo e se transforma em um problema que pode ser resolvido. Talvez valha a pena conversar com o colega ou com o chefe. A visão objetiva abre o caminho para ações construtivas,
enquanto a avaliação emocional mantém você preso ao ressentimento. Neste ponto, um cético pode levantar a seguinte objeção: certo, essa lógica se aplica a pequenos aborrecimentos, como um engarrafamento ou um comentário ruim. Mas e as tragédias genuínas? Perder um ente querido, uma doença grave, uma traição. Será que temos que insistir que são eventos neutros? Essa é uma pergunta extremamente importante e justa. Os estoicos não eram ingênuos. Eles jamais defenderam que se deve festejar a tragédia. O que eles diziam é que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, ainda nos resta uma escolha. A escolha não é a de simplesmente não sentir a dor. Isso seria desumano. A escolha é sobre como reagimos a essa dor. Vamos permitir que ela nos destrua por completo? Ou vamos encontrar a força necessária para processar esse luto, tirar lições, encontrar um novo significado e seguir em frente com dignidade? O evento em si, a perda, está fora do nosso controle. Mas a nossa reação, resiliência, coragem, a busca por significado, isso está no nosso domínio. A filosofia estoica não é um analgésico. Ela é uma ferramenta para encontrar força e dignidade diante do sofrimento inevitável da vida. Uma outra fonte do nosso sofrimento é a tirania da palavra dever. Vivemos aprisionados por um vasto código de regras que nós mesmos criamos sobre como o mundo deveria funcionar. As pessoas devem ser educadas. O chefe deve valorizar o meu trabalho. O tempo deveria estar bom no meu dia de folga. Os carros não deveriam avariar. E sempre que a realidade falha em se alinhar com o nosso código de regras, sentimos raiva e frustração. Ficamos com raiva do mundo por ele não obedecer às nossas ordens. Mas a verdade é que o mundo, francamente, pouco se importa com os nossos deveres. As pessoas são rudes, os chefes são injustos, o tempo está mau. Os estoicos propõem substituir a palavra dever pela palavra prefiro. Eu prefiro que as pessoas sejam educadas, mas estou preparado para que elas sejam diferentes. Eu prefiro que o meu carro não avarie, mas entendo que isso é uma possibilidade. Esta substituição remove da equação o elemento de exigência e ressentimento. Você deixa de ser um juiz eternamente insatisfeito e passa a ser um jogador adaptável e flexível no jogo chamado vida. É crucial entender que nossos julgamentos não são ações isoladas, mas sim hábitos mentais profundamente arraigados. Passamos anos, décadas, praticando a rotulação automática de tudo e todos. Por isso, não espere que, após ler um único artigo ou ver um vídeo, você se transforme imediatamente em um sábio imperturbável. Isso é impossível. Trabalhar com nossos julgamentos é um treino diário, um verdadeiro fitness mental. Cada vez que você se flagra tendo uma reação automática negativa, você ganha uma oportunidade de praticar. Sempre que você aperta o botão de pausa e escolhe conscientemente um julgamento mais construtivo, você está fortalecendo o seu músculo da consciência. No início, será difícil. Seu cérebro, por hábito, tentará cair no drama e na catastrofização. Mas com o tempo e a prática constante, novos julgamentos, mais sábios, se tornarão sua segunda natureza. Isso não é um sprint, é uma maratona. E o prêmio dessa maratona é a sua paz interior. Marco Aurélio, o imperador estoico, sugeria outro poderoso exercício para mudar a perspectiva: o olhar de cima. Sempre que se sentir consumido pela ansiedade por causa de algum problema, tente elevar-se mentalmente acima da situação. Primeiro, olhe para si mesmo, para a sua casa, para a sua rua. Depois, suba mais um pouco e visualize a sua cidade, o seu país, o continente inteiro. Suba ainda mais, e de repente, você está a ver o planeta inteiro, essa pequena esfera azul, a viajar na escuridão infinita do espaço. E agora, tente encontrar o seu problema nesse pequeno ponto. Qual o tamanho dele na escala do planeta, e na escala do sistema solar, e na escala da eternidade?
Este exercício não tem como objetivo desvalorizar o que você está a sentir. O seu propósito é ajudá-lo a ver as suas preocupações na sua verdadeira perspectiva. A maioria das coisas que nos parecem o fim do mundo num dado momento são, na verdade, apenas um minúsculo grão de pó na vasta tapeçaria da existência. Essa visão ajuda-nos a afastar das emoções imediatas e a perceber o que é verdadeiramente importante e o que é apenas trivialidade e agitação. Uma das maiores fontes de ansiedade e preocupação é, sem dúvida, a opinião alheia. Vivemos com medo de sermos julgados, sedentos por aprovação e constantemente nos comparando aos outros. Para um estoico, essa é uma armadilha clássica. O que outra pessoa pensa de você? Essa é uma esfera que está inteiramente sob o controle dela e, portanto, fora do seu. Tentar agradar a todos é o mesmo que tentar controlar o tempo. É um desperdício inútil de energia que apenas o transforma em refém dos juízos alheios. Epicteto já dizia: se você deseja progredir, esteja disposto a parecer ignorante e tolo em certas coisas. O verdadeiro valor próprio deve vir de dentro, da consciência de que você está agindo corretamente e vivendo em coerência com seus princípios. O que os outros pensam sobre isso, bem, isso é problema deles. Quando você internaliza isso de verdade, alcança uma liberdade indescritível. Você será livre para dizer o que pensa ser correto e fazer o que sente ser necessário, sem se preocupar em olhar constantemente para os juízes que o cercam. Um poderoso antídoto para julgamentos negativos é a prática da gratidão. Nosso cérebro está programado para buscar problemas e ameaças por padrão. É um mecanismo evolutivo de sobrevivência. É por isso que notamos tão facilmente tudo o que está errado e tomamos como garantido tudo o que está bom. A prática da gratidão muda conscientemente esse foco. Em vez de reclamar que seu carro quebrou, que é um julgamento negativo sobre o evento, você pode ser grato por ter pernas para andar, ou por ter transporte público disponível. Em vez de ficar com raiva da chuva, você pode ser grato por ter um teto sobre a cabeça. Ao lembrar e registrar regularmente as coisas pelas quais você é grato, por exemplo, todas as manhãs ou noites, você treina seu cérebro para formar julgamentos positivos. Você começa a ver abundância e não escassez. Isso não anula os problemas, mas cria um poderoso pano de fundo positivo, no qual qualquer dificuldade é percebida com muito mais leveza. No fundo, a mensagem de Epicteto é um caminho para a forma mais elevada de liberdade. Não a liberdade política ou financeira, mas sim a interior. Epicteto, o escravo, era mais livre do que muitos imperadores, porque ele compreendeu que ninguém e nada poderia forçá-lo a pensar de uma maneira específica. Podiam tirar-lhe o corpo, os bens, até mesmo a vida. Mas a sua capacidade de julgamento, o seu mundo interior, a sua cidadela da razão, permaneciam intocáveis. Quando você percebe que o seu sofrimento não é causado pelo mundo, mas sim pelas suas reações a ele, você retira do mundo o poder sobre a sua felicidade. Você não pode mais ser chantageado, intimidado ou tirado do seu equilíbrio contra a sua vontade. As tempestades externas podem continuar a agitar-se, mas dentro de você reinará a calma. Essa é a simplicidade genial e a força inabalável do estoicismo. É uma força acessível a todos nós, aqui e agora. Basta apenas fazer uma escolha. Mas afinal, qual é a grande conclusão? Frequentemente, acreditamos que nossos inimigos são um chefe autoritário, uma crise financeira ou um mundo intrinsecamente injusto. No entanto, como descobrimos hoje, nosso principal e mais perigoso inimigo é, na verdade, o narrador descontrolado dentro da nossa própria cabeça. Aquele que transforma eventos neutros em catástrofes e pequenos contratempos em tragédias de escala universal. A genialidade da frase de Epicteto reside justamente no fato de que ela nos oferece a chave para controlar esse narrador. Ela nos lembra: os eventos simplesmente acontecem, mas a história que escolhemos contar sobre eles, seja ela triste, raivosa,
ou uma história de crescimento e resiliência. Isso só depende de nós. É esta, e somente esta, a liberdade que ninguém jamais poderá tirar de você. Obrigado por ter assistido a este vídeo até o fim. Se a sabedoria dos estoicos encontrou eco em sua alma, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para não perder as nossas próximas análises profundas. E agora, uma pergunta para você. Qual evento recente provocou uma reação intensa em você? E como você acha que o seu julgamento sobre esse evento influenciou os seus sentimentos? Compartilhe sua história nos comentários. Assim, podemos aprender uns com os outros. Até a próxima!